Boa tarde, meu nome é Eduardo Botelho e eu vou dar continuidade aí ao que estava falando o Ítalo. Bem, as operações de cortes de chapas de metal, elas são obtidas através de forças de cisalhamento aplicadas na chapa pelos dois cantos da ferramenta, criando tensões internas, que ultrapassando o limite de resistência ao cisalhamento do material, provocam a ruptura e assim a separação. E o corte ele é realizado fundamentalmente em quatro etapas. Como vocês podem ver no slide, seria a aplicação de força no punção, a deformação elástica e plástica, o cisalhamento e expansão da trinca e, por fim, a separação total. Explicando um pouco melhor essa figura, quando o punção pressiona a chapa, o material começa a se deformar até que o limite elástico seja ultrapassado. Então o material, né, ele se deforma plasticamente e penetra na matriz, formando uma calota aí na parte inferior. Com a manutenção da aplicação da força pelo punção, o material continua a penetrar na matriz, reduzindo a área na região do corte. Aí então que se inicia a fratura, que ela se começa no canto do corte do punção, para logo depois ela iniciar no canto de corte da matriz. E com o aumento da penetração do punção, a fratura ela vai se prolongar e as duas fraturas, eventualmente, elas vão se encontrar, quando então nós podemos dizer que o corte ocorreu por cisalhamento puro. Caso isso não aconteça, a parte que é compreendida ali entre as duas fraturas iniciadas por cisalhamento, ela vai ser rasgada por um esforço de tração. E as partes rompidas por cisalhamento, elas vão ter um acabamento liso e brilhante. Mas enquanto a parte rasgada por tração vai ter um acabamento mais áspero e sem brilho. E a folga entre o pulsão e a matriz, ela tem uma função muito importante, porque é dela que o aspecto da peça acabada, a força necessária para o corte e o desgaste da ferramenta dependem. Quando a folga é correta, os inícios da fratura, que começam no canto de corte do punção e da matriz, depois de se prolongar, vão se encontrar no mesmo ponto, reduzindo uma peça sem rebarbas. E essa folga ela vai depender do material e da espessura. Segundo Euler, a folga ideal ela pode ser obtida através das seguintes fórmulas aí que está no slide, que são fórmulas empíricas e são dois tipos, para chapas até 3 milímetros de espessura e para chapas com mais de 3 milímetros de espessura, sendo aí esse é a espessura da chapa e o KS a tensão de ruptura ou cisalhamento do material. Bem, o esforço do corte ele é obtido multiplicando-se a área da seção a ser cortada pela resistência ao cisalhamento do material. E como a área da seção a ser cortada é igual à espessura da chapa multiplicado pelo perímetro do corte, a gente vai ter essa fórmula aí, que seria a força de corte é igual à espessura da chapa vezes o perímetro do corte, que é o L, vezes a tensão de ruptura ou cisalhamento. E a gente fica com essa tabela com o valor de KS para alguns metais, mas na falta de um valor exato de KS, pode ser tomado como sendo 0,8 da tensão de ruptura-tração do material. Na tabela aí a gente tem o metal, o KS recuzido e encruado, e como por exemplo a gente tem o aço inox, o aço inoxidável, com o KS recuzido de 50 e o KS encruado de 90, desculpa, de 56. E por exemplo também o cobre, com KS recuzido de 33 a 40, não, desculpa, o bronze 33 a 40 e o encruado de 40 a 60. Aí a gente pode observar que é dentro de uma faixa, né?